E eu lhes convido a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 25. Gênesis, capítulo 30, versículo 25. E nós vamos orar ao Senhor para Ele nos direcionar. Querido Pai Celeste, Tu és bom. E mais uma vez o Senhor nos permite estar na Sua presença para sermos instruídos e orientados e direcionados sobre aquilo que precisamos entender hoje e sobre aquilo que precisamos praticar para os dias da manhã. Por essa razão eu lhe peço, Senhor, fala com propriedade para todos aqueles que têm um coração aberto para receber o vinho novo. E se essas querem e estão aptos em serem transformados como odre e fazer morrer tudo o odre antigo para se apresentar como odre novo. Assim, Senhor, instrui-me, coloca palavras na minha boca para instruir essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gênesis 30, 25. Nós vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso sobre Jacó, Raquel e Lia. E diz a palavra: depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixa-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você sabe bem quanto trabalhei para você. Bom, vamos entender o contexto dessa passagem. Já passou-se mais de 14 anos de Jacó estar debaixo do teto de Labão. E Labão era um homem ambicioso, era um homem injusto, ganancioso, manipulador. Porém, este Labão tinha o seu motivo de estar na vida de Jacó. Nós vimos anteriormente que Deus, Ele sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz. Mesmo quando Ele usa situações inusitadas, dolorosas ou desconfortáveis. Pois havia duas mulheres dentro da casa de Labão que precisavam também serem tratadas. Raquel foi tratada pela sua esterilidade, você lembra disso? Nós temos visto isso anteriormente. E Lia foi tratado pela falta de formosura e amor, porque por parte de Lia lhe faltava, ela tinha uma carência, ela era rejeitada por parte de Jacó. Seja o que Deus quis, ambas, com essas diferenças, tiveram oportunidade de se aproximarem do Eterno. Pois a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, um versículo bem conhecido: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Que tremendo versículo! Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, pois existe um propósito e Deus age em todas as coisas para o bem. Ou seja, se as coisas elas acontecem não do jeito que vocês esperam e a seu ponto de vista é algo que inclusive pode frustrá-lo dentro daquilo que você espera, pois Deus age
em todas as coisas para o bem, sejam as coisas bem ou sejam as coisas mal, porque em tudo há um propósito. Já falei muitas vezes sobre isso e continuaria dizendo e falando, porque há muitas pessoas que até o dia de hoje vivem murmurando e não crescem nos caminhos da fé, porque não querem e se recusam a entender cada propósito, cada situação. Então, além de tratar Jacó, Raquel e Lia, Deus planejou tirar tanto Raquel como Lia da cobertura do seu próprio pai. O que Labão poderia oferecer para suas filhas como legado espiritual? O que Labão poderia oferecer para elas? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque Labão não servia a Deus. Labão não conhecia Deus. Existem pessoas que Deus vai querer que vocês andem com elas apenas 1 milha. E outras que Deus vai querer que vocês andem 10 milhas. Na verdade, existem alianças para apenas uma estação. Há alianças para 2 estações. E há aliança para uma vida toda. Pois Jacó, ele quis voltar para a sua terra natal. Por que será? Por que Jacó quis voltar para a sua terra natal? Porque sabia que na região de onde saiu, que Deus o queria. A Bíblia diz que Jacó quis voltar para a terra natal. Foi procurar Labão e diz assim: Labão, já deu tempo, agora me dá as filhas que tu me deste e que eu paguei, né? Que eu paguei pelo meu salário de 14 anos de trabalho, e me dá o que me pertence. Agora, Jacó entendia que havia um propósito de voltar para a sua terra natal. Porque Jacó saiu humilhado e perseguido da sua terra natal, mas Jacó voltará honrado. E nós vamos ver mais à frente que Jacó vai voltar para a sua terra natal, mas vai voltar dessa vez honrado. Porque pela porta de trás Jacó teve que sair da sua terra, mas será pela porta principal que este voltará, porque este estava com Deus. Vamos continuar. No livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 27, diz assim: Mas Labão lhe disse: Se merece sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Bom, quando Jacó disse para Labão: Olha, eu preciso voltar para minha terra natal, me dá o que é meu. Ali Labão interveio e diz assim: Olha, pela adivinhação, são as palavras que fala na NVI, pela adivinhação eu descobri que o Senhor me abençoou por sua causa, e ali, de qualquer forma, para prender Jacó, pois Labão diz: Diga-me o seu salário e lhe pagarei. Bom, existem algumas traduções, né, como a NVI que eu li agora, né, que fala de adivinhação. Porque em algumas traduções aparece a palavra adivinhação, e em outras traduções não aparece isso. Mas de qualquer maneira, queridos, é claro que praticar a adivinhação
é errado diante de Deus. É errado diante de Deus. Como Deus revelaria a vontade dele para um homem que não honra ele? Como? Agora, Deus pode revelar sua vontade para quem não honra? Para quem não honra a Deus, Deus pode revelar sua vontade? Na verdade, Deus pode fazê-lo sim. Deus pode se revelar e pode revelar sua vontade para quem não honra, sim. É o caso do faraó. Mas é muito raro que isso aconteça. E essa intervenção divina, na verdade, se acontece, né? Ela tem um propósito de beneficiar apenas quem é escolhido. No caso de Deus revelar ao faraó, por meio de um sonho, lembra disso? Interveio por quê? Porque o faraó estava com a esposa de Abraão, a Sara. Então, o que aconteceu? Deus deu um sonho para faraó dizendo, olha, cuidado, porque se tu toca a mulher que não é sua, pois a maldição eu vou te corrigir. Pela maldição te corrigirei. Então Deus revelou-se ao ímpio, mas por causa de quem? De um escolhido. Por causa de um escolhido. Então no caso de Labão, Deus poderia ter se revelado para Labão por causa de quem? De Jacó? Poderia. Mas eu não creio que foi o caso. Eu não creio que foi o caso. Então, como eu já lhe disse anteriormente, Deus já revelou a sua vontade para o faraó por meio de sonho profético, mas o caso é que não é muito difícil perceber que atrás de Jacó estava Deus, que o prosperava em tudo o que fazia. Eu, pessoalmente, já encontrei muitos Labãos na estrada por aí. Muitos Labãos. E esses Labão, eles querem parecer espiritual. Eles querem ter uma aparência de espiritualidade. Porque, a meu ponto de vista, é aquilo que Labão fez. O que ele fez? Ele procurou Jacó e disse assim, olha, Deus me diz, por adivinhação, Deus me diz que eu estou sendo próspero por causa de você. Então, isso me faz lembrar muitos Labãos que já encontrei. E Deus sabe o quantos já encontrei esse tipo de pessoa, esse DNA de Labão. Pessoas que não são espirituais, mas querem parecer espirituais. Esses Labão, eles querem parecer espirituais. E como eles não são espirituais por causa do estilo de vida que eles têm, eles procuram espiritualizar situações, sendo que eles não sabem nada. Essas pessoas, elas querem experiência no sobrenatural. Elas querem ver o agir de Deus. E até mesmo falam que Deus fala com elas, sendo que Deus não fala coisa nenhuma. Por quê? Porque são orgulhosas, porque são carnais e porque são ambiciosas. Mas esses Labão, o que elas fazem? Elas falam a linguagem de Jacó. Porque sabem que Jacó tem as suas experiências com Deus, sabem que Jacó tem visão e vê a escada do céu. Lembra que Jacó teve uma visão, sonhou de uma escada que subia para o céu? E os anjos desciam e subiam?
Ou seja, esses Labão sabe que Jacó é um homem de Deus. Sabe que Jacó tem suas experiências com Deus. Por isso que Labão procura ser espiritual para cativar Jacó. Cansei de pessoas que conhecem o meu posicionamento, que conhecem a minha busca. E essas pessoas, muitas das vezes, não são pessoas sinceras, não são pessoas espirituais, mas como conhecem minha postura, então elas sabem que para me cativar, talvez para se aproximar do Cris Duran, então adoptam uma linguagem de espiritualidade. Ou seja, eu sou espiritual. Deus fala comigo. Só que essas pessoas, elas se dão mal. Por quê? Porque um Jacó, que é Jacó, sabe quem é Labão. Sabe quem é Labão. Porque Jacó sabia quem era seu sogro. Um manipulador, um enganador, um avarento e um egoísta. Então, para agradar Jacó, os Labão, eles adoptam uma linguagem que possa cativar, que pode cativar você a fim de prendê-lo. Pois eu lhes falo, meus queridos, cuidado com essas pessoas falsas. Muito cuidado. Porque elas são espirituais na presença dos espirituais. Mas atrás delas, elas negam Deus. Porque suas profecias são falsas. E elas usam de profecias para cativá-los. Elas falam das suas experiências com Deus, mas seu entendimento e conhecimento não passa de trapo de imundícia. Vigilância é pouca. Cuidado com Labão. Cuidado com Labão, porque nem todos que se falam evangélicos são evangélicos. Cuidado. Há mesmo pessoas usadas por Satanás que se fazem e se dizem evangélicos, que já aconteceu inclusive dentro do ministério, está acontecendo no ministério da OSI, tenta usar e induzir as pessoas a não participar desses cultos, porque alegam que uma igreja online não é capaz de ajudar, não é capaz de orientar, não é capaz de firmar as pessoas, sendo que essas pessoas são as primeiras a darem mau testemunho. E se olhasse para a sua própria vida, pois deveria sentir vergonha, porque nesse ministério da OSI há acompanhamento. Nesse ministério da OSI, sim, nós discipulamos vida. E inclusive há critérios firmes e rigorosos para essas pessoas fazerem parte desse ministério. Porque os critérios é querer e amar Jesus de todo o seu coração. Então, cuidado com os Labões. Jacó, ele sabia muito bem que era o sogro. Para obter benefícios, Labão é capaz de inventar experiências com Deus, que na verdade ele nunca teve. Agora, eu lhes pergunto, com qual discernimento você julga as coisas? Com qual discernimento você julga as coisas? Pois muitas pessoas, elas julgam situações, até pessoas, pelas experiências que o próprio Satanás
lhe proporciona. Acredita se quiser. Ou seja, o discernimento que eles usam para avaliar certas situações, elas o usam segundo o discernimento que o próprio espírito maligno que está dentro da pessoa lhe induz a pensar e a revelar as coisas. Quando uma pessoa não está liberta por demônios que ainda oprimem sua vida, pois essa pessoa pode receber por parte dos demônios experiências, línguas estranhas, cheiros, visões, proporcionado pelo próprio Satanás. Mas essas experiências, por mais impactantes que possam ser, elas induzem a pessoa a um falso discernimento. Você sabe por que isso? Porque dentro delas está o engano. E a única maneira de receber o verdadeiro discernimento é expulsar o mal e convidar a verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Aí você pode alegar, mas eu tenho Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Você tem Jesus quando você conhece as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Quando Jesus, as Escrituras, tanto a lei como a graça, está dentro de você. Você não pode alegar ter Jesus se as Escrituras, se a verdade que compõe toda o DNA paterno, que é a Bíblia, não é estudado, não é analisado, não é meditado por você. Então não basta para ter Jesus dizer, eu tenho Jesus. Você precisa conhecer a verdade, que é a Bíblia, porque a verdade o libertará. E sempre haverá uma guerra entre o falso e o verdadeiro. Agora, veja o que Labão diz. Labão diz, e acrescentou, diga o seu salário, olha isso que ele diz, diga seu salário e eu lhe pagarei. São as palavras de Labão para Jacó. Diga o seu salário e eu lhe pagarei. Ou seja, vá anotando. Talvez você reconheça alguns Labão por aqui. Um Labão, ele procurará prendê-lo com suas lábias, usando aquilo que tem para que você não prossegue no caminho que Deus lhe está lhe mostrando. Você está entendendo? Eu vou repetir. Um Labão procurará prendê-lo com suas lábias, usando aquilo que tem, para que você não prossegue no caminho que Deus tem lhe mostrado. Se Labão tem dinheiro, ele usará a sua força, que é o dinheiro, para prendê-lo. Se é sentimentalismo, há muitas pessoas, Labão, que usam sentimentos para prendê-lo. Chantagem, isso é a palavra, obrigado por ele. Chantagem. Muitos Labão usam do seu sentimento, manipula com lágrimas, manipulam para prendê-lo, a fim de que vocês obedecem à vontade delas e não à vontade de Deus. Sentimentalismo. Isso que muitos Labão usam. Usando lágrimas e lembrando quanto ele foi bom e justo com você em tempos passados. Isso que Labão faz. Então ele vai usar isso para lhe prender onde não deve ser prendido. Agora, perdão aquilo que eu vou falar, a expressão, mas Labão e macaco velho, meus queridos. São pessoas que são muito seguras delas mesmas.
Cuidado com Labão. Não caia nas lábios de Labão. Vamos continuar. Gênesis 30, 29 diz assim. Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Bom, quando Jacó expôs para Labão os seus próprios interesses e suas próprias necessidades, o que Labão fez? Você acha que Labão se preocupou por Jacó? Pelo presente? Pelo futuro de Jacó? Não. Porque quando Jacó falou da sua família, eu tenho que cuidar da minha família. O que Labão respondeu? Quanto você quer? Vocês estão reconhecendo alguns Labãos dentro da sua casa? Pessoas que não se preocupam por você? Pessoas que não se preocupam por sua vida, por sua saúde? Amigos Labão, que dizem ser seu amigo, mas não visam seu cuidado, não visam sua prosperidade, não visam o seu crescimento. Querem você por aquilo que você pode oferecer e dar para elas. Porque Labão quer seu lucro e não quer perder o que lhe favorece. Porque debaixo de ameaças e chantagem, muitos cristãos honestos são presos no presente. Por quê? Porque não souberam dizer não para Labão. Eles não sabem dizer não para Labão. A força de intimidação é tão grande que se falar não para esse Labão, a pessoa se sente ingrata e egoísta. Você sabe dizer não? Você é uma pessoa que sabe dizer não ou você não consegue dizer não? Pois eu vou lhe falar uma coisa. Se algumas pessoas aqui que estão me vendo, por não saber falar não, hoje sofrem. Porque você não foi ensinado a dizer não. E se você não sabe dizer não, aqui na UCI, nós vamos lhe ensinar. Para que muitos aprendam a dizer não, é necessário que seus líderes o confrontem. De que forma, pastor? Com muitos não. Com muitos não. Mesmo que ela não goste e mesmo que ela possa se ofender. O que mais vale, meus queridos? Agradar Labão, que vai lhe usar e lhe impedir prosseguir na sua trajetória e caminhada cristã, ou agradar Deus? Mesmo contrariando Labão, mesmo dizendo não para Labão. Pois para muitos, se você quer a amizade de Deus, você terá que romper com Labão. Você terá que encher seu peito e dizer: eu vou ter coragem. Mesmo que Labão tenha sido até mesmo usado no passado para lhe dar Raquel, para lhe dar Lia, para lhe proporcionar um trabalho, mas há tempo para todas as coisas.
tempo para todas as coisas. E existem alianças para um tempo. Existem pessoas que Deus une com um propósito para uma milha. Às vezes para 10 milhas. Apenas. E às vezes para sempre. Mas você tem que estar focado e ligado com as coisas que Deus tem para lhe falar. E se você tem que falar não, então eu lhes digo, acima de Labão está Deus. E se Deus usou Labão durante 14 anos com um propósito de lhe tratar e lhe dar 2 mulheres, não, você não vai ter 2 mulheres, né? Claro. Mas foi o caso de Jacó. Lia e Raquel, ou seja, houve um propósito. Então, meus amados, agradece. E se Labão não tem humildade de entender isso, e não quer entender o propósito de Deus, então é problema dele. Vamos continuar. Diz assim, vou continuar aqui. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte, Gênesis 30, 32. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. Ou seja, Jacó propõe um trato com Labão. Olha isso. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão, de acordo, seja como você diz. Bom, Jacó fez um trato com Labão. Fez um trato. Por que não? Todas ovelhas ou cordeiros salpicados ou manchados, né, seriam propriedade de Jacó. O resto pertenceria a Labão. É claro que eu lhe garanto que isso foi totalmente dirigido por Deus, direcionado por Deus. Lhe garanto. Por quê? Porque quando Deus quer fazê-lo retornar num lugar aonde você foi desonrado, Deus quer que você retorne com honra. Ou seja, com honra e com testemunho de um Deus que trabalhou a sua vida e que também lhe fez prosperar num lugar onde você se decidiu obedecer. E Jacó, ele fez um trato. Ele deu sua palavra para Labão. Um trato justamente de escolher as ovelhas, os cordeiros, as cabras malhadas. Seria por parte dele. E as outras, tudo aquilo que nascesse e que não for assim, será e pertenceria a Labão. Agora, para cumprir um trato, você tem que aprender a cumprir com sua palavra. Você é um homem ou mulher de palavra? Responde para mim, por favor. Você é um homem de palavra? Você é uma mulher de palavra? Sim ou não? Não se precipite, por favor. Porque toda palavra que você diz, ela é provada por parte de Deus. Pois ter palavra, quando as coisas ocorrem bem para o seu lado,
É muito fácil. Agora, manter sua palavra, sendo que você está sendo prejudicado, é outra coisa. Se você tem compromisso e fez um trato com a OUCE, por exemplo, de assistir os cultos e apresentar um esboço para a sua liderança, por que muitos retrocedem com seus compromissos? Por que as pessoas negociam quando, na verdade, se apresenta algo que Satanás possa usar e lhe apresentar a fim de que você quebre a sua palavra? Ou seja, se Deus te dá as ovelhas malhadas, pintadas e salpicadas, você está feliz e prevalece firme no seu compromisso. Mas se as coisas não acontecem para seu benefício, você vai deixar seus compromissos para atender outros compromissos que não pertencem a Deus, ao Senhor? Para alguns, o trabalho deles é o seu ídolo. Se o trabalho está fluindo, então estão bem com Deus, estão felizes. Mas se o trabalho não vai como eles esperam, então estão tristes com Deus ao ponto de negociar seus compromissos com o Senhor para atender outros compromissos. E sendo assim, pouco a pouco esta pessoa se esfria e morre. Pois um homem escolhido por Deus, ele não cochila em dois pensamentos. Mesmo que ele seja colocado à prova, ele vai até o fim. Se ele deve perder, então que ele perda. Porque para ele ganhar, deverá perder. Por ser honestos, muitos perderão. Mas, na verdade, ganharão. Por manter sua palavra, muitos vão perder. Mas, na verdade, vão ganhar. Eclesiastes 5:4. Olha o que diz Eclesiastes 5:4. Diz assim: quando vocês fizerem um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra os seus votos. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Quer mais? Não permita que a sua boca o faça pecar. Quando você diz e não faz e não cumpre. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Ou seja, cometeu erro, não acontece do jeito que você esperava, aí você volta: eu errei, eu pequei. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você disse e deixá-lo destruir o que você realizou? Você viu as consequências de você não manter sua palavra? Você tem um compromisso com o seu vinheteiro? Sim, nós temos um compromisso. E você é especialista em sumir. Você é especialista em não cumprir com seus propósitos. Você vai ter, a partir de hoje, você vai começar a colocar sua palavra como algo que vem por parte de Deus. Você vai começar a levar a sério. Tal hora é tal hora. Tal dia é tal dia. Deuteronômio 23:21 diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe
pedirá contas. E você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor. Provérbios 20 e 25. Olha o que diz a palavra de Deus. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Nós devemos ter cuidado, meus queridos. Deus tem falado tantas coisas para nós hoje. Deus tem mostrado certas armadilhas que Satanás pode usar para prendê-lo e torná-lo refém de pessoas manipuladoras. Mas você não pode cair debaixo do encanto de Jezabel, do controlador, da pessoa, seja em forma de amigos, seja em forma de patrão, seja em forma de familiar. Saiba dizer não. Cuidado com os lábios de espiritualidade, que inclusive ousem dizer assim do Senhor, quando na verdade não falam com Deus. Não sejam crianças. Foca-se nas coisas do Senhor. E tudo irá bem com vocês. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, o Senhor tem falado claramente com todos aqueles que estão nos vendo. A minha oração nessa noite é precaver situações enganosas, manipuladoras, fazendo com que essas pessoas possam reconhecer os Labãos. E se essas pessoas estão dentro da manipulação, dentro de um teto, seja no trabalho, ou seja de outra forma, dentro de um ministério, pode ser que o Senhor tenha permitido que essa pessoa fosse tratada durante um tempo. Mas quando vem a revelação de sair, é necessário sair. Que essa pessoa não se deixe intimidar. E que essa pessoa não tenha medo do dia da manhã. Porque Jacó não foi próspero por causa de Labão. Foi Labão que foi próspero por causa de Jacó. Deus pode colocar dentro de um trabalho, debaixo de um jugo de uma pessoa que não serve a Deus. Mas não se intimida. Porque se essa pessoa lhe induz a ir contra aquilo que Deus lhe pede, pois sabe falar não para Labão. Porque Deus quer nos ensinar a dizer não. Com amor, se necessário, mas com firmeza. Porque acima de Labão há Deus. Sim, Senhor. Acima de Labão há o Senhor. Eu lhe agradeço em nome de Jesus, Senhor, por orientar, fortalecer as pessoas que estão nos vendo hoje, em nome de Jesus aqui. Amém
e amém.